Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Eu agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com todos os inscritos no meu canal desde o início, esses irmãos e irmãs que compõem cada vez mais essa grande família, e a todos os novos inscritos que possibilitam sempre a visualização do meu conteúdo, o apoio, a grande força. Muito obrigado. Continue se inscrevendo aí, deixando o like no vídeo e compartilhando essas informações. Se são de serventia para você, irmão, irmã que está aí me vendo, podem ser para outras pessoas também. Eu agradeço muito e fico muito feliz de toda essa utilidade. Graças a Deus, essas informações cada vez por mais pessoas estão sendo compreendidas. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E dentre esse universo, nessa manhã de segunda-feira, né, meus irmãos, continuando aqui nossa verdadeira batalha na questão das informações, essa batalha entre o bem e o mal, intitulado aqui na Terra, que nos deixa cada vez mais a par da prosperidade e dos reais acontecimentos, visto que pela mídia tradicional muitas coisas não chegam e não são noticiadas, até mesmo sobre essas crises iminentes de guerra sobre a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e China, e questões vinculadas a isso, mas eles propõem o que eles querem para que nós ficamos informados de alguma maneira, né? E as pessoas precisam, hoje em dia, cada vez mais fazer a diligência da informação e do que resolve ou não hidratar a sua consciência e mente, né, meus amigos? Mas, enfim, indo de encontro a todos esses irmãos e indo de encontro a essa realidade que para mim parece concebível do RVGCR, o que eu pude trazer de informações colhendo desse domingo à noite até essa segunda-feira de manhã é o seguinte, e as posições mais atuais que eu posso dizer de todo esse processo, de tudo o que eu construí até hoje, com os contatos que eu construí até hoje, é o que eu posso transmitir aos meus amigos. Vamos lá? Disseram que as distribuições de títulos começaram esta manhã de segunda-feira, em Zurique, e logo após o início destas distribuições, elas foram interrompidas em escala global, sem nenhum motivo fornecido pelo Tesouro. A informação do nosso cara de dentro do Tesouro dos Estados Unidos sobre isso é como ele relatou, que essas distribuições foram iniciadas em títulos com o lançamento às 7h50 desta manhã. E então foram interrompidos pelas equipes de segurança e a Interpol iniciará as resoluções para os problemas de congelamento dessas contas. Isso ainda não terminou, mas foi o suficiente para começar o processo de liberação se mover. Então, aguardamos, ainda essa semana, outra liberação foi provisoriamente dada para as taxas serem bloqueadas durante esta noite, para que os pagamentos comecem em nível e escala global novamente, a partir dessa noite, e para que T4B comece possivelmente essa semana. A informação é a informação mais atual sobre o tempo que corresponde a essa agenda. Então, eles estão dizendo para verificar as caixas de entrada, manter os telefones carregados e manter todos em oração até essa próxima sexta e observarmos essa semana o desenrolar. Nosso contato militar da inteligência também está dizendo que as informações estão indo de encontro. Rede bancária. As taxas travaram no início dessa manhã. Eu não imagino, mas posso saber que isso é verdade. Ainda está nas telas frontais, apenas nas telas traseiras nos Estados Unidos. A equipe de RV ainda está em reunião e estará até o meio-dia para determinar o exato momento de lançar essas questões para os níveis 4A e B corrigidas. A China está pressionando o Departamento de Operações e Defesa para lançar tudo no máximo ainda esse mês. Esteja preparado. As informações também são
de que as equipes de IRV estão necessariamente esperando para iniciar o Start Shotgun e o início do T4B. Esse evento é um evento de divulgação, pode ser nessa semana ou na próxima, e nessa semana tende a acontecer entre terça e quinta. Podemos observar todas essas revelações. Observaremos também até domingo, pois está sendo fornecido algumas notícias a alguns banqueiros que eles não podem compartilhar. A ligação, e estão dizendo que é sobre a ligação dos detentores de títulos que ainda não estão no centro de resgate bancário e estão sendo informados de que precisarão ir e resolver sobre sua liquidez, e muitos são de início e entrada no T4B, que já estão sendo notificados, e todos os outros níveis acima ainda poderão ser iniciados no mesmo período. Estão dizendo também que houve uma liberação para seguir em frente já pré-definida nessa reunião com o FMI hoje. Eles não podem dar mais detalhes sobre a segurança, pois eles ainda estão definindo os detalhes finais e essas coisas ainda estão caminhando na direção certa. A nossa informação é de que essas contas relacionadas ao RV no início estão sendo corrigidas pelo Departamento de Operações de Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos, com a Interpol também envolvida. Bom, meus amigos, acerca dos provedores de inteligência, e cada vez mais eu faço uma diligência entre contatos de rede bancária e tento identificar essas codificações, essas linguagens e tudo. Logicamente, não tenho todas as respostas, né, meus amigos, pois sou um réis mortal atrás de informações diárias sobre isso e demonstro a vocês, meus amigos e amigas e queridos inscritos do meu canal, o meu empenho e a minha vontade em saber sobre notícias reais e congruentes e trazer isso aos meus irmãos. Não somente a título de ganhos do YouTube, pois isso é uma consequência divina e abençoada de um trabalho grande e possivelmente visto corretamente por muitas pessoas que me seguem. E eu gostaria de seguir essa linha de raciocínio e interpretar todos esses eventos a fim de entender um real momento para o acontecimento disso. Pois ainda digo a vocês, meus amigos, que as informações são boas e eu tenho um grande otimismo sobre o concretizar de todos esses acontecimentos ainda em janeiro e possivelmente ainda esse ano. Mas ainda alguns processos precisam ser concluídos e nós não podemos fechar os olhos para estes processos. E são grandes eventos que estão fora do conhecimento da maioria das pessoas. São grandes eventos que têm um culminar fora do conhecimento da grande maioria de informação da mídia. E é uma operação militar, é uma operação global controlada, e os pagamentos são as partes mais complicadas desse processo. É por isso que precisa de um sistema de gestão praticamente fora da Terra, que existe uma ligação com o Reset e toda a empresa Starlink, porque ela está fornecendo internet o suficiente para isso e fornecerá. E por isso que existe uma grande interrupção também nos satélites Starlink lá fora. Eles estão tentando até fazer isso. Porque ela já está pronta, ela já está coordenando, já passaram-se agora processos de coordenação dos servidores que farão a movimentação desses valores para as pessoas aqui da Terra, né, de fora da Terra, né? São os servidores centrais da Starlink. Estão sendo envolvidos fora da Terra, que farão a gestão quântica de todo esse processo, fornecerão a internet mais rápido e todo esse processo aí que já está saindo à mídia, né? No momento ainda as pessoas têm que pagar para ter o sinal da Starlink. Até o meio do ano passado eles estavam falando que ia ser de graça, agora tem que pagar. Mas eu acho certamente que quando esses processos começarem, eles mesmos vão fornecer uma capacidade gigantesca para o mundo de adesão a uma nova tecnologia. E nós estaremos fazendo parte disso. Quem quiser adquirir o sinal e se mesmo for pago vai ter que adquirir, mas se não, eu ainda tenho esperança de que eles mantenham a proposta inicial do projeto Starlink System, que era fornecer internet para o mundo todo de graça, e uma internet de 7.500 vezes a 10.500 vezes mais rápida que internets da nossa atualidade, em sua versão beta 7.500 vezes, em sua versão alfa 10.500 vezes mais rápido. E nós podemos conceber aqui, a partir desse momento, dessa internet com essa capacidade,
todos os universos do metaverso e de todas essas questões que nos inclinarão a essa fase tecnológica que quase quebrou o Facebook aí esses tempos, né? A gente perdeu 200 bilhões de dólares o Facebook por causa dessa aposta ainda, e como eu disse, ainda continuam apostando, só que eles estão vendo que o passo tecnológico iminente para tudo isso ainda está sendo decidido. Né? E tudo isso é um jogo governamental, é uma briga, posição gigantesca de dinheiro por essas empresas, da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, pelo Facebook, e por todas essas empresas que fornecem as plataformas que vão conseguir se comunicar com o metaverso e outras questões de tecnologia. E nós estamos observando isso nos dias atuais. Então não há como não dizer, meus amigos, que coisas não estão acontecendo. Não há como não dizer que as coisas não estão se preparando tecnologicamente para isso. Empresas muito mais inteligentes do que nós, réis mortais, investem e perdem bilhões de investimentos. Não são pessoas que colocam R$100 numa ação e esperam fornecer R$1.000 no fim do mês, ou a cada 3 meses fazer um resgate de acordo com a criptomoeda, ou fazer algum tipo de investimento que retorne, né, de investimento de retorno. Não, são bilhões que foram investidos e bilhões que são perdidos. Né? Isso principalmente pelo Facebook, que é mundial. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não há como esses foguetes da Starlink que foram derrubados aí, né? Então não há como se dizer que não há um processo que precisa ser corrigido e que metodicamente aparecem etapas que sustentam em si o avanço ou o retrocesso de todo esse evento. Né? Eu fico em cima disso, meus irmãos, e eu acredito que finalmente, em breve, isso poderá tomar parte de todo o sistema global, e em breve as pessoas farão esses resgates, porque isso foi legalizado muito tempo atrás pelos bancos e todos os títulos que me chegaram ao conhecimento e que eu pude ler e compreender com algumas pessoas, entendo eu que sejam reais e terão seus resgates também. Cabe a nós entender todos estes processos a fim de chegar na tão sonhada etapa de liberação, de liquidez e de introdução desses fundos na economia, meus amigos. Certamente que a Rússia tem feito um grande processo e progresso diante de tudo isso, e o presidente russo Vladimir Putin assina um projeto de lei para abolir o IVA sobre investimentos em ouro e outros metais preciosos. O projeto de lei assinado foi divulgado pela mídia russa através do portal oficial de informações jurídicas na internet. A lei prevê a isenção de operações básicas, incluindo metais preciosos, excluindo moedas e investimentos em contas bancárias de metais preciosos, eliminando o IVA de 20%. No entanto, a nova lei não menciona um IVA de 20% na compra física de metais preciosos. O jornal russo Izvestia, acho que é assim, estima que a demanda por metais preciosos como ouro e prata pode aumentar para 50 toneladas por ano nos próximos 5 anos, e este é um aumento de 15% em relação ao nível atual. O ouro está protegido da inflação do dólar americano, então investir em ouro será uma das principais formas de armazenar dinheiro no tesouro, disse o jornal. Enquanto isso, o Banco Central da Rússia continuou a comprar ouro este ano, comprando 300 mil onças de ouro em julho do ano passado. Com esta aquisição, as reservas totais de ouro da Rússia são atualmente de 71,300 milhões de onças, 2,218 toneladas. As reservas totais somam atualmente 101,9 bilhões de dólares. De acordo com as últimas estatísticas fiscais, o ouro representa atualmente 19,6% das reservas totais da Rússia. Na última década, as reservas de ouro da Rússia aumentaram 2% para 19% no final do quarto trimestre de 2018, segundo os dados do próprio World Gold Council, WGC. Somente este ano, a Rússia comprou um total de 3,4 milhões de onças e 96 toneladas de ouro. E teremos um grande aumento para 200 mil onças em janeiro. Bom, meus amigos, eu quis trazer aqui porque estamos diante de uma clara e objetiva posição do ouro na atualidade. E os anúncios protelados e promulgados
pela Rússia, não me diria que eles fariam menos, e agora eles estão inclinados, acreditem ou não, a grande maioria, porque ainda algumas pessoas são relutantes contra esse processo, mas infelizmente nós lutamos para que essas pessoas diariamente possam elucidar isso e imaginar essa grande possibilidade, porque Rússia já caminha para um mundo de criptomoedas e já caminha para o lastro ouro dessas criptomoedas, assim como o Zimbábue, assim como a China, assim como a Austrália, assim como alguns outros países que já estão fazendo e já anunciaram às pessoas que têm moedas que são lastreadas em ativos. Geralmente, ligeiramente, essas notícias vocês encontram, nós vamos encontrar, mas as pessoas precisam pesquisar, precisa se ir, confrontar e rebater essas opiniões para ter certeza disso. E é o que eu venho fazendo, é uma grande diligência sobre essas informações, porque ligeiramente eu não vejo a mídia falar isso, eu acho que nós tínhamos o direito de saber sobre isso e sobre essas posições iminentes globais. O meu único pensamento é que há uma grande manipulação de informação tratada pelos Illuminati como uma forma de nova ordem mundial e de intitulação de governo, né? De um novo governo, passivo governo, dos quais não sabemos o qual é. Né? Meus amigos, indo de encontro aos provedores de inteligência que falam no canal do Mark também, Simon Perkers, Charlie Vard, Frank, o que eu posso colher é o seguinte. Nessa manhã houve muito silêncio. Ainda há muitas expectativas enquanto observamos o relógio. Ainda não vimos nenhum movimento claro de dinheiro, mas de acordo com meus tesoureiros essa manhã em Zurique, eles estão esperando que comece essa tarde em Reno. Enquanto o sol nascer do leste amanhã, ele se moverá de oeste para oeste. De leste para oeste, perdão. Poderia me explicar sobre os títulos, já que podem ver os valores em conta e já são financiados? Bom, temos que observar a partir do ponto que são líquidos, mas ainda não têm permissão para gastar e nem movimentar os fundos das contas. Estes são os títulos históricos. Os títulos alemães são de propriedade de pessoas que investiram na reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Estes também são títulos de guerra históricos da China, México, Brasil, Hungria, África, Estados Unidos e muitos outros. Costumava ser assim que os governos na época financiavam os projetos. Eles prometeram uma certa taxa de retorno sobre esses títulos, mais ou menos como os títulos de poupança dos Estados Unidos. Para sacar no sistema fiduciário atual, precisamos pagar todas essas contas antigas e essas pessoas que compraram e detêm esses títulos deveriam ter sido pagas há muitos anos atrás. Os títulos vêm rendendo juros há muito tempo e são os laços históricos dos quais estamos falando. Ouvimos falar nos títulos da ferrovia chinesa. Eles estão incluídos neste resgate? Com certeza. Existem muitos títulos diferentes. Talvez 30, 40 ou 50 tipos de títulos diferentes, originários de mais de 300 situações globais. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na época, Donald Trump havia assinado uma ordem executiva de que todos os títulos dos Estados Unidos pendentes deveriam ser pagos. Portanto, qualquer pessoa que estivesse investido em títulos de capitalização dos Estados Unidos ou em qualquer outro tipo de título seria pago. Ele estava, obviamente, se preparando para o GCR. Ainda estamos ouvindo que o fim dessa segunda-feira pode ser interessante e uma meta para passar as entregas e acordos de pacotes da CMKX. Eu pego o resultado. Eu sei que já ouvimos isso antes, mas esperamos ter todas essas entregas e pacotes confirmados ainda hoje, ou pelo menos em um ponto a partir de hoje. O plano para a saída de todas essas moedas costuma ser alguns dias após os acordos, mas acreditamos que eles já encurtaram esse processo. Ninguém sabe o plano exato. Eu fiz algumas pesquisas e descubro diariamente que quando trocarmos, eles estarão nos dando uma conta QFS que vinculará uma conta pessoal para o resgate dos nossos fundos. Ainda existe uma preocupação muito grande de que, se você tiver títulos do Zimbábue, não obterá a taxa de contratos maiores. Mas isso é uma mentira. Disseram-me a queima-roupa que isso não é real e não é preciso.
os titulares dos títulos do Zimbábue e notas podem estar muito felizes aguardando seu processo de redenção. O Zimbábue já tem um dólar lastreado em ouro, mas acho que não seja internacional, é diferente da nota de ZIM. Outra denominação de ZIM valerá alguma coisa? Pelo que fui informado, sim. Estamos trabalhando em direção à paridade. Eles podem não ser tanto quanto os títulos de ZIM das notas de 100 trilhões, mas eu ainda acredito que a sua moeda terá um aumento considerável de valor e poderá fazer muitas vidas diferentes. Ainda há uma conversa muito boa. Estou provisoriamente animado, mas já estivemos aqui antes, enquanto observamos as coisas acontecerem nas próximas horas. É isso que eu estou ouvindo. É o que outras pessoas nos fóruns também estão ouvindo. Estou observando os fóruns. Segunda-feira é um dia ótimo para obter confirmações positivas. O dia está apenas começando. Isaac está em Zurique e confirma que não há nenhuma movimentação de dinheiro ainda. Portanto, sem RV, mas convencido de que será necessário um grande evento e está para acontecer. Estivemos muito perto no Dinar antes, mas nunca estivemos tão perto da reinicialização geral. Meu vizinho é VIP de um banco Tier 1, que será um Redemption Center, e até agora ele disse que não é capaz de me avisar com antecedência ou perderá todo o seu cargo diante do NDA que assinou e diz que ninguém pode mais dizer nada e alguns estão colocando advogados fortíssimos para saber se podem responder e-mails. É hora de cancelar esse show e abraçar tudo isso. É hora do grande show de RV. Estamos nos aproximando. Eu acredito que tudo isso possa acontecer ainda este mês. Acho que é antes do final deste mês. Obrigado a todos, tenham um dia abençoado e vejo vocês mais tarde. Bom, meus amigos, certamente foram essas informações que eu pude colher nessa noite de domingo, no restinho dessa noite de domingo, e nessa querida manhã de segunda-feira, com muito afinco e amor por todo esse processo e progresso de todas essas questões para que aconteçam e possam chegar às mãos das maiorias das pessoas envolvidos em todas essas situações, nesses títulos por grupos, paymasters, jogadores de RV, jogadores do Forex e todas essas questões, porque nem tudo é o RV propriamente disso. Existem muitas opções, existem muitas outras opções que muitos economistas estão apostando quando houver o reset, a reinicialização global, de talvez muito mais valor que até títulos que estão para serem pagos e, consequentemente, sendo financiados pelos sistemas que estão disponíveis a dar liquidez nos Redemption Centers, atualmente ainda sem muita capacidade de movimentação, apenas alguns grandes grupos que detêm muitas pessoas e precisam disseminar e adiantar esse processo a essas pessoas, mas grandes jogadores de RV estão sendo posicionados para que todo esse processo seja concluído. É lento, é complicado, é difícil, e nós aqui temos apenas a observar essas notícias. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades e com posições, pelo que eu posso escolher de mais atual e trazer para os meus amigos de relevante e verdadeiro, segundo a minha humilde diligência. Continue se inscrevendo aí, fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O voto do irmão, a inscrição, o like no vídeo, o comentário, impulsiona os vídeos e faz com que todo esse trabalho seja reconhecido por cada vez mais pessoas também. E essas pessoas possam elucidar também o processo, assim como vem sendo de serventia essa grande maioria. Eu me sinto lisonjeado por isso e cada dia mais quero aprimorar todo este
esse disseminar de informações a todos os meus amigos. Então, me perdoem se não agrado a todos, mas eu não faço as notícias, eu recolho as notícias e eu procuro ser fiel a essas notícias diante do que eu acredito também. E meus amigos, fiquem com Deus, eu volto mais tarde. Quem quiser, seja bem-vindo desde já, sinta-se convidado. É um convite de excelência e amor que o irmão faz toda vez. E vamos nessa, né? Tchau, tchau, meus irmãos. Continuem tendo uma excelente semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.